A prioridade é ajudar a tirar o pobre da pobreza. Tem cenários e cenários, né? Mas uma coisa que eu falo pra galera que é jovem e mora com os pais: aproveite. Porque depois que você casa ou depois que você vai morar sozinho, é financiamento ou aluguel, né? É água, é luz, é supermercado, é um monte de coisa. Então, primeira coisa, aproveite ao máximo essa fase que você pelo menos não tem que pagar as contas, ou você pode dividir as contas com a galera que você mora. Aproveita, porque vai fazer falta lá na frente, dependendo do seu contexto. A gente tem aquela cabeça mais tontinha, de ostentação, de torrar, porque a vida é uma só. Se bem que tem gente com 40 anos que é tonto assim ainda também, né? Mas, então, primeira coisa, se você é jovem, aproveita essa fase, porque seu custo, seu gasto é muito menor, né? Você sabe que uma das coisas que eu ouço muito de médico é isso. Por que muito médico é lascado, mesmo tendo grana? Começa lá atrás. O cara ele já se forma com uma dívida astronômica, porque medicina é absurdo. É 10 pau, é 12 pau a mensalidade. Quando o cara sai da faculdade, ele já tá ferrado, nem tá trabalhando ainda, já tá ferrado. E uma pessoa que começa a investir com 17, 18 anos, quando tiver com 25, 26, já consegue ter uma grana que já dá tipo assim, um salário mínimo por mês de renda passiva. E não tô falando de investir uma paulada, não. Investindo ok ali um valor, né? Então, é muito bom pensar no amanhã, né, pra galera que é mais jovem. Só que tem um monte de gente do meu canal que já saiu da pobreza. E aí essa galera quer que eu comece a ensinar sobre coisas mais avançadas. E aí eu já começo a complicar. Criptomoeda. Eu amo criptomoeda. Eu já falo. Porque todo mundo do canal pediu pra eu falar sobre criptomoeda. Tanto que esses dias eu vi um comentário lá. O primo pobre é um sem noção que fica falando de criptomoeda pra pobre. Não, mas pera, tem 2 milhões de gente que tá me seguindo aqui. Então, o que eu faço? Galera, vamos falar sobre criptomoeda. Todo vídeo que eu falo de criptomoeda. Galera, isso aqui tem risco. Isso não é pra pobre lascado. Se você tá com dívida, não tem uma reserva de emergência, vai quitar suas dívidas e limpar seu nome antes de querer fazer isso. Só que eu não posso não falar, porque tem um monte de gente no meu canal que já tá querendo aprender sobre isso. Dependendo da sua situação, não é pra você. Tento seguir sempre essa linha, que o carro-chefe do meu canal é tirar o pobre da pobreza. Sou totalmente a favor de todo mundo ter sua casa própria. Por mais que eu bata de frente com um monte de canal falando isso, todos os maiores best-sellers de educação financeira que eu já li falam sobre isso. O Homem Mais Rico da Babilônia fala, é melhor você ter sua própria casa. Tenha o seu próprio lar, o autor fala. Bênçãos recaem sobre aquele que tem a sua própria casa. Se eu for pegar Segredos da Mente Milionária, o outro best-seller de Harvey Eker, que é o autor lá, ele fala assim: pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam terras e propriedades. E ele tá falando coleciona, não tá falando aluga, ele tá falando coleciona. Tem terras e propriedades. Você tem terra? Não, eu alugo. Então vai no conselho do cara. Tenha terras e propriedades. Se você quiser viver de aluguel, viva, mas tenha terras e propriedades. Se você for pegar o livro A Psicologia Financeira, que é um livro que qualquer nome que você falar aqui de educação financeira, recomenda. O cara fala o que lá no final do livro? Eu e a minha esposa preferimos comprar a nossa casa, ter a nossa própria casa, e pra nós é muito mais importante a gente ter a nossa casa do que alavancar os nossos investimentos com uma hipoteca barata. Ele fala lá uns termos lá, né? Ele fala, é o que funciona pra gente e a gente gosta que seja assim. Se você for pegar o livro Pai Rico, Pai Pobre, esse livro tem um capítulo que ele fala sobre a diferença entre ativos e passivos. Ativo é tudo aquilo que te dá dinheiro, passivo é tudo aquilo que vai dinheiro. E ele coloca a casa como um passivo. Por quê? Porque a casa tem manutenção, a casa tem IPTU, a casa tem desgaste que você vai ter que reformar, às vezes dependendo se é um apartamento tem condomínio, vai dinheiro. Ok, aí todo mundo começou a falar assim, o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que é melhor alugar, que é ruim ter casa. Aí ele ficou tão incomodado que no outro livro que ele escreveu, chama Cartas do Pai Rico, Pai Pobre, ele vai lá e volta nesse assunto. Ele fala, pessoal, em nenhum momento eu falei que não é pra você ter sua casa própria. Eu tenho minha casa própria e eu amo ter minha casa própria. O que eu falei é que casa é um passivo, eu não falei que não é pra você ter uma casa. Fazer uma entrevista, você gostaria de ter a casa própria? Não. Ninguém vai falar que não. É um bem, é o teu lar. Por quê? Porque pessoas de mentalidade inteligente colecionam terras e propriedades. E eles estão certos. Então, pro pobre, a gente tem um programa do governo chamado Minha Casa Minha Vida, que é um programa incrível do governo. Resumindo, é um programa que ajuda pessoas que têm um salário de até R$8.000 de renda familiar. Quando você financia um imóvel por este programa, você tem uma ajuda do governo de até 55 mil, que é o chamado subsídio. Você tem juros até 3 vezes menores. Você consegue financiar apartamentos, imóveis de até 350 mil. Então, 350 mil é uma baita apartamento legal. O valor da parcela que você vai pagar todo mês é mais barato do que o valor de quem está alugando aquele mesmo imóvel. É o que aconteceu comigo. Eu vivo falando, tem muito pobre que mora de aluguel até hoje por falta de informação, não de
de dinheiro. É mais barato você financiar do que você alugar. Uma das coisas que faz o brasileiro errar muito financeiramente é justamente a ansiedade, a impulsividade, o querer e comprar na hora errada. Tanto que eu falo sempre no canal, sonho realizado antes da hora se torna pesadelo. Você tem que respeitar a hora certa das coisas. Por isso que o cartão de crédito é um problema. Ele tem benefícios? Ok, mas ele é um problema por quê? Porque com um cartão de crédito no bolso, você compra o que você quiser a hora que você quiser. Normalmente na hora errada. Então, esse é um ponto muito importante. Só que aí também tem aquele ponto, né? Cara, eu tô trabalhando, tô investindo aqui. Quando é que eu vou poder subir meu nível de vida? Quando é que eu vou poder luxar, né? Ter mais luxo um pouco mais? Primeira coisa, regra obrigatória. Isso não é a minha opinião. Uma parte do teu salário obrigatoriamente é para ser investido. Assim como uma parte dele é para você comprar comida, pagar água, luz, obrigatoriamente uma parte é para você investir. Por quê? Porque ninguém sai da pobreza se não investir uma parte do que ganha. E o que a gente mais tem é o quê? Gente que gasta tudo o que ganha. Mais de 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Aí complica. Aí lembra que eu falei? Tem coisa que a culpa é do sistema, do governo, da minha avó, mas tem coisa que a culpa é minha. Eu tô gastando muito. Então a gente tem dois cenários. O da pessoa que gasta mais do que deveria e da pessoa que não tem condição, porque realmente o salário dela é muito baixo. Como é que eu vou investir se eu ganho um salário mínimo? Cara, o melhor investimento para quem ganha um salário mínimo é estudar e procurar outro emprego. O melhor investimento para você é gastar R$1 para imprimir 10 currículos ali e imprimir e levar nas lojas, porque não tem como um salário mínimo. Temos esse cenário. Aí entra mudar de emprego ou fazer renda extra. Mas qual que é a minha regra de ouro? E essa é uma coisa que eu gosto muito de falar. Qual que é a regra para eu subir de nível? Poxa, Duda, eu tô trabalhando, tô investindo, não posso subir de nível? Ok, pode. Que o seu nível de vida suba à medida em que os seus investimentos aumentam e não o seu salário. Por quê? Porque o brasileiro, quando ganha aumento salarial, aumenta o nível de vida. Então é aquele negócio, o cara ganha 3 mil, gasta 3. O cara aumenta para 4, gasta 4. Aumenta para 6, gasta 6. E tá sempre ferrado. Qual que é a regra? O teu nível de vida começar a gastar mais, ou começar a ter roupa melhor, ou começar a usar leite condensado mais caro, ou ter Nutella em vez de ter geleia do Seninha, isso deve acontecer à medida em que os seus investimentos estão aumentando, e não o seu salário. Porque quando o seu investimento aumenta, você pode gastar quanto você quiser aqui, você vai estar sempre deixando a pobreza e ficando rico cada vez mais. O problema é, quando o cara ganha uma grana, investe um pouco, ele gasta mais, daqui a pouco ele tá pobre de novo. Por quê? Porque ele tá aumentando o luxo, ele tá aumentando o nível de vida dele com base no salário e não no quanto ele tá investindo para nunca voltar pra pobreza. Então assim, faz de conta que a pessoa consegue investir 200 por mês. Então se deu o luxo de gastar 200. Ai, Duda, mas eu queria gastar 400. Então começa a investir 400. Aí você vai poder gastar 400. Começa a fazer renda, eu quero gastar mais. Renda extra, trabalha, faz. Tá investindo 1.000? Pode gastar 1.000. Na balada, no restaurante, o que você quiser. Mas esse que guardou ali aquele... Esse que é o importante. Você tá subindo o teu nível, mas ao mesmo tempo você tá evitando que o seu dinheiro diminua, porque você tá investindo cada vez mais. E assim, seu nível de vida vai ser cada vez melhor, mas você vai ficar cada vez mais rico ao mesmo tempo que você tá curtindo mais, e você nunca vai voltar pra pobreza. Por quê? Porque por mais que você gaste, você tá ficando cada vez mais rico com o investimento. Só que a pessoa, ela quer gastar mais conforme o salário aumenta, e o investimento continua nada. Aí daqui a pouco ela tá pobre. A minha regra é, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas, e sem deixar de curtir a vida. Por que a pessoa não consegue viajar? Começa a pagar à vista as coisas. Não, eu vou pagar à vista? Como é que você vai conseguir pagar à vista se metade do teu salário é para pagar faturas de cartão de crédito? A tua prioridade é sair da pobreza e deixar de ter dívida, e não continuar fazendo dívida para ter cashback. Senão você nunca vai deixar de ser um endividado. Então é etapas, processos, momentos da vida. Então, por que a pessoa não consegue comprar nada à vista? Porque 5 anos atrás, a média da fatura mensal dos brasileiros era de R$1.000. A média da fatura do brasileiro era praticamente o valor que o salário mínimo era. Ou seja, um salário mínimo inteiro é a média da fatura. Como é que o cara vai conseguir pagar alguma coisa à vista se quando o dinheiro cai no 5º dia útil, metade já vai para a fatura do cartão? Agora imagina se essa pessoa não tivesse o cartão de crédito e todo mês ela tivesse R$1.000 para gastar como quisesse. Aí a vida dela é outra. Só que vai exigir um desafio de quê? Quitar as dívidas do cartão de crédito e parar de ficar parcelando coisa. Você quer usar o cartão? Use. Eu uso o cartão. Tudo que eu compro eu uso no cartão de crédito. Mas eu não parcelo nada. Essa é a diferença. Usar cartão de crédito não gera dívida. O que gera dívida é parcelar no cartão de crédito. Que
que esse é o tipo de coisa que eu falo lá sobre a diferença entre ser inteligente e ser sábio. Tem muita inteligência em falar sobre cartão de crédito, mas pro meu público, eu não estaria sendo sábio se eu falasse pro pobre que tá endividado usar cartão de crédito. Eu nunca usei cartão de crédito na minha vida até 36 anos. Não é porque eu era rico, é que eu esperava a hora certa e eu juntava e pagava à vista. 90% dos seguidores do meu canal que estão saindo da pobreza é porque tá quebrando o cartão de crédito e porque tá parando de comprar coisa pra impressionar os outros. Odeio esse papo de alugar. Pra um rico, isso aí pode ser ok. Mas pro pobre não faz sentido nenhum pra mim viver de aluguel. Nenhum. Então, Duda, você tá falando que o cara tá errado? Não, tô falando que pro pobre não faz sentido nenhum. Se pro rico faz, é com ele lá. Só que uma coisa que eu me esforço muito, André, é o seguinte. Mais do que ser inteligente, eu quero ser sábio. Porque o inteligente, às vezes, ele pode falar uma coisa que financeiramente faz sentido, mas não tem sabedoria nenhuma ele falar um bagulho dele pra uma população que não tem educação financeira. Vou dar um exemplo. Eu não vejo sabedoria nenhuma em você falar de cartão de crédito, de milha e cashback pra alguém que tá todo ferrado e lascado nas dívidas. Você não tá conseguindo nem pagar o cartão. Pode ser inteligente o que eu vou falar. Olha, se você usar o cartão de crédito e parcelar, depois você vai lá, antecipa e ganha desconto. É inteligente, realmente. Só que eu não vejo sabedoria nenhuma em falar isso pra uma população. Se eu estivesse na Noruega, na Finlândia, sim. Mas estando no Brasil, onde ninguém tem educação financeira, eu não vejo sentido você dar esse tipo de conselho. Não. É processo. Pra outras pessoas isso pode fazer sentido. Pra alguns não. E isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado lá no meu canal, porque assim, meu canal ele é voltado pra pobre. A prioridade é ajudar a tirar o pobre da pobreza.